Então, pessoal, já está gravando. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula, ainda dentro do assunto de corrosão. E na aula de hoje, a gente vai ver a parte de cinética da corrosão. Bem, pessoal, na aula passada, nós vimos que alguns metais sofrem o processo de passivação, que é quando o óxido formado devido à corrosão é um óxido protetor, certo? Outros metais, como o ferro, por exemplo, eles não possuem esse processo, eles não sofrem esse processo de passivação. Contudo, também formam um óxido, e esse óxido não é protetor, certo? A gente viu que, para a gente definir se um óxido é protetor ou não, uma estimativa inicial seria calcular a razão de Pillin-Bedworth, que é a razão PB, tá certo? Então, se a razão, se o valor for no intervalo entre 1 e 2, tá certo? Então, tem grandes chances desse óxido ser protetor, pois ele também vai depender de outros fatores também na aula passada. Então, pessoal, esse óxido que é formado devido ao processo de corrosão, ele pode ser descrito através de uma equação cinética, tá certo? E a cinética de oxidação é a parte da corrosão que estuda o ganho de massa de idade diária em função do tempo. E dentro dos processos de corrosão, nós temos três tipos de cinética. Nós temos a cinética linear, a parabólica e a logarítmica. Por exemplo, pessoal, cada tipo de cinética está relacionado ao tipo de óxido que é formado. Por exemplo, pessoal, quando a cinética é linear, tá certo? Significa que o óxido formado ele é poroso ou esfarelado. Nesse caso, ele está associado a razões PB menor do que 1 ou maior do que 2. Tudo bem? Já quando o óxido exibe parabólica, esse tipo de cinética é pertinente a um tipo de óxido que é protetor, tá certo? Nós vimos na aula passada, quando a razão PB é entre 1 e 2, esse óxido é protetor, e as características relacionadas a esse óxido, ele não é poroso, tá certo? Ou seja, ele é impermeável e adere bem à superfície, protegendo assim o metal do meio corrosivo. E também quando nós temos camadas de óxido muito finas, tá certo? Mais de 100 nanômetros, e que se formam em temperaturas relativamente baixas, para esses tipos de óxidos, a cinética exibida pelo óxido vai ser do tipo logarítmica. Aqui nesse slide, nós temos as equações relacionadas a cada tipo de cinética. Logicamente, é uma cinética linear, né? A gente vai ter que o ganho de peso do óxido, que é simbolizado aqui pela letra W, é do tempo T, tá certo? E essa constante K, ela é uma constante que independe do tempo e as unidades, ok? Ela vai depender do tipo de cinética, beleza? Aí vamos lá. Quando a cinética é parabólica, tá certo? A equação muda um pouco. A gente vai ter que o ganho de massa dá elevado ao quadrado, tá certo? Pode ter essa primeira forma ou esta segunda forma, tudo bem? E quando a cinética ela é logarítmica, a equação, logicamente, vai ser uma equação envolvendo um logaritmo, tá certo? Essa primeira forma envolvendo um logaritmo natural, ou a segunda forma exibindo o logaritmo na base 10. Pessoal, a gente tem um perfil do gráfico relacionado a cada tipo de cinética. Logicamente, na cinética linear, a gente vai ter uma reta, tá certo? Que relaciona a massa, o ganho de massa do óxido em relação ao tempo.
Essa curva em azul exibe a cinética do tipo parabólica e essa aqui mais embaixo. Daí, pessoal, em geral, esses ganhos de massa e o tempo são valores experimentais, são valores que são medidos, tá certo? E as constantes de cada equação, elas podem ser determinadas a partir de métodos de estimação. O que a gente mais conhece é a regressão linear, tá certo? Que é um método analítico, que pode ser utilizado com, logicamente, a cinética for do tipo linear. Quando a cinética, a gente também pode formar um sistema de equações lineares, utilizando os dados de massa e de tempo, e essas equações a gente pode, então, determinar os valores das constantes, tá certo? Esse método também é um método analítico. Já quando a cinética exibe uma equação do tipo logarítmica, o tratamento analítico já se torna um pouco mais árduo, tá certo? Porque você vai ter que trabalhar com equações logarítmicas. Então, é mais fácil você estimar o valor dessas constantes utilizando técnicas de regressão, através de métodos numéricos, como por exemplo, a regressão não linear e a análise dos mínimos quadrados, tá certo? Esse tipo de análise pode ser feita utilizando softwares abertos, como o Excel, por exemplo, e a gente vai fazer um exemplo desse tipo na aula de hoje. Então, falando mais um pouco sobre a análise dos mínimos quadrados, esse método de estimação de parâmetros é um método que consiste em minimizar o, tá certo, entre os dados experimentais e o valor predito pelo modelo, tá certo? Vamos lá. Os dados experimentais são os dados que são fornecidos, tá certo? Em geral, eles são fornecidos na forma de tabela. São os valores que são medidos, e no caso aqui vão ser o quê? Vai ser o ganho de massa, a massa do óxido W, em função do tempo de medição, tá bom? E os valores pedidos pelo modelo, pessoal, são os valores calculados pela equação da cinética, que no caso é aquela equação que nós vimos anteriormente, tá bom? E qual a função a função desse método? É minimizar essa função, a função objetiva. Minimizar a função objetivo, tá certo? De tal forma que o somatório do valor medido, tá certo? Eu falei que experimental seria o quê? Seria o valor da massa do modelo. Quer dizer, o valor da massa da tabela, tá certo? Menos o valor da massa calculado pela equação, que é o W do modelo. O experimental menos o modelo, que é o da equação. O somatório do desvio ao quadrado, se aqui seja o mais próximo possível de zero, tá certo? Quando a gente faz esse procedimento, a gente obtém os valores das constantes. Aí vamos lá, pessoal, agora. Para exemplificar como se faz a estimação das constantes da cinética de oxidação, a gente vai considerar o seguinte exemplo, que diz o seguinte, ó, na tabela,
consta os dados do ganho de peso em função do tempo para a oxidação de um determinado metal em baixa temperatura. Aí vamos lá, aqui está o valor dos dados, tá certo? Aqui o ganho de massa em miligramas por centímetro cúbico, desculpa, centímetro ao quadrado, o tempo associado a cada massa medida e pergunta: determine se a cinética da taxa da reação de oxidação obedece uma expressão linear ou logarítmica, tá certo? Então, no item A aqui a gente vai determinar essa expressão, no item B a gente vai utilizar a expressão encontrada no item A para calcular a massa após um tempo de, aqui na verdade é 5.000 minutos, tá certo? De 5.000 minutos, e pergunta quais são as unidades das constantes. Aí vamos lá, pessoal. É o seguinte, a cinética de oxidação aqui, ou é linear, ou é logarítmica. Aí vamos considerar o seguinte, resolução aqui da questão. Inicialmente, a gente vai considerar que é linear, porque é mais fácil de tratar. Bom, se a cinética de oxidação for linear, então, tá certo? A massa, certo? Ela vai variar de forma linear com o tempo, através daquela equação que nós vimos anteriormente, né? W é igual que a constante K1 vezes o tempo, tá bom? Aí é o seguinte, pessoal, se a cinética for linear, então o comportamento vai ser o quê? Vai ser uma reta a partir da origem, certo? Relacionando ao ganho de peso do óxido em relação ao tempo, tá bom? Então aqui vai ser W e aqui vai ser o tempo. O tempo aqui em minutos e o ganho do peso em miligramas por centímetro quadrado. Então, pessoal, se a cinética for linear, então o comportamento vai ser o quê? Vai ser uma reta a partir da origem, não é verdade, pessoal? Essa reta, ela é descrita pela equação, né? W igual a K1 vezes T, tá certo? E o coeficiente angular aqui da reta é quem, pessoal? É a constante K1. Tá? Então, a gente pode resolver essa questão de duas formas. Um é você explotar esse gráfico e verificar se esse comportamento é linear. Se o comportamento for linear, a cinética de oxidação também é linear. Outra forma é vocês também calcularem os valores das constantes e verificar se a constante em cada ponto ela tem o mesmo valor. Por exemplo, pessoal, vamos lá. Aqui vocês podem
isolar aqui a constante K1, que vai ser igual ao quê? A W sobre T, não é verdade, pessoal? Eu vou chamar aqui de ponto 1, tá certo? Aqui de ponto 2 e aqui de ponto 3. E vou calcular a constante para cada ponto. Aqui eu vou chamar de K1, que é igual a W sobre T, tá certo? E para esse primeiro ponto, calculando a razão entre a massa e o tempo, isso aqui vai ser igual ao quê? A 0,0616. Tudo bem? Aqui no segundo tempo, calculando a massa pelo tempo, aqui vai ser de 0,3436. Só aí, pessoal, já observo que o quê? Como os valores de constantes são diferentes em relação ao ponto, logo a cinética ela não é linear, não é verdade, pessoal? Aí vou logo calcular aqui o terceiro, para a gente ver bem isso. Ó. Aqui divide esse valor por 1000, então vai ficar 0,01272. E a gente conclui o seguinte, ó. Como a constante K1 relacionada ao ponto 1 é diferente da constante K2, desculpa, a constante K1 aplicada ao ponto 2 e também diferente da constante K1 aplicado ao ponto 3, certo? Logo, a cinética de oxidação não é linear, tá certo? Então, pessoal, se não for linear, qual o tipo de cinética que nós vamos ter? Vai ser o quê? Vai ser logarítmica, né? Então, a cinética, né, é logarítmica. Pessoal, até aqui tá tudo bem? Sim, Vocês estão professor. entendendo? Não falaram nada? Tá tudo bem, né? Bora participar, pessoal. Não paga nada, viu, para participar? Então, se não é linear, é logarítmica. Daí, sendo logarítmica, a cinética vai exibir essa equação aqui, ó. O ganho de massa W vai ser igual ao quê? Uma constante K3 multiplicado pelo log da expressão aqui entre parênteses. K1 vezes T mais K2. Para a gente fazer a determinação das constantes, determinar quem é K1, K2 e K3, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a análise dos mínimos quadrados. Tá certo? Então, pessoal, aqui a gente botou aqui um gráfico ó, relacionado ao ganho de massa do óxido por área, que é o W, em função do tempo, tá bom? Esses dados experimentais aqui, que eu chamei
dessa forma, na cor azul, esses dados, eles foram retirados da tabela. Ou seja, são os dados experimentais, ok? E esses dados em laranja, aqui, que eu chamei de modelo, eles foram determinados a partir da equação cinética, que é quem? Que é W igual a K3 logaritmo de K1 vezes T mais K2. Aí você me pergunta, professor, mas você não tem os constantes. Como é que você calculou os valores de W para cada tempo? Aí é o seguinte, para a gente fazer essa primeira estimativa inicial, a gente supõe, tá certo? Vamos supor que as constantes seja igual a um valor diferente de zero, um valor positivo. Aí, como por simplicidade, a gente vai supor que K1 é igual a 1, tá certo? E que K2 também é igual a 1 e K3 é igual a 1. Beleza? Aí vamos agora lá para o Excel. Como é que a gente vai fazer isso? Vou manter aqui as modificações. E indo aqui para o Excel, pessoal, não tem como aqui a gente colocar a tela cheia. Mas vocês conseguem ver, pessoal, aqui, por favor? Me confirme aí. Sim, professor, dá para ver. Sim, professor. Então vamos lá, pessoal. Os dados aqui que não estão em fundo amarelo são os dados da tabela, tá certo? Aqui o experimento 1, experimento 2, experimento 3. Aqui os valores de ganho de massa, tá certo? Eu só fiz reproduzir a tabela. E aqui os dados do tempo, tá certo? Aí, a equação do modelo vai ser a cinética do tipo logaritmo, que está aqui escrito aqui embaixo. Ó. O W é igual a K3, logaritmo, K1 vezes T mais K2. Aí vamos fazer o seguinte. Para cada ponto, certo? Para cada tempo, a gente vai calcular um W para esse tempo. Aí é o seguinte. Vamos lá. Ó. Tudo que está aqui em amarelo, pessoal, é o que a gente deve mexer, tá certo? Então vamos lá, preste atenção nessa parte amarela. O W do modelo vai ser quem? Vai ser o W calculado pela equação. Vai ser a constante K3, tá certo? Que aqui está, que é a célula D13. Aí eu coloquei a letra da célula entre o cifrão do dinheiro, tá certo? Porque aí você fixa a célula, tá certo? Então, vai ficar como? Vai ficar D13, que é a relação a K3, multiplicado pelo logaritmo na base 10 de quem? De K1, que é K1? É D11, tá aqui, pessoal, D11, vezes o tempo, que a célula é 6, tá certo? Mais K2, que é a célula, certo? Como as constantes, elas não variam de célula a célula, a gente coloca a letra de cada célula entre os dinheiros, certo? Então, a gente faz isso para a célula D13, D11 e D12, beleza? A gente calculou aqui o W do modelo, que é justamente isso aqui, vocês estão vendo, ó? Estou passando aqui o mouse em cima.
Sim, professor. Pronto. Então, a gente vai calcular. Eu vou apertar aqui, vou dar um duplo clique aqui. Aí, dessa forma, vai calcular para todos os outros pontos. Perfeito. Ó. Calculou aqui o W por tempo de 250 minutos. E calculou aqui o W, a massa, por tempo de 1000 minutos. Os dados estão aqui no gráfico, tá certo? Agora, a gente vai calcular o quê? Vai calcular o desvio entre o valor da tabela e o valor calculado pela equação. Tá certo? Como na equação a gente utilizou constantes igual a unidade, o desvio vai dar um valor grande, tá certo? Que a gente pode ver aqui facilmente aqui no gráfico, tá certo? Então vamos lá, como é que calcula esse desvio? Vai ser a diferença entre o valor da tabela, a massa experimental, que é a célula D6, menos a célula calculada pelo modelo, que é a célula F6. Tudo isso aqui ao quadrado. Pronto. Vou fazer isso aqui, pessoal, para todos os pontos experimentais. Está aqui o valor do erro, tá certo? Para calcular o erro, quer dizer, o somatório do erro, vocês colocam aqui, igual a soma, certo? Todos os pontos, que vai da célula G6 à célula G8. Então, fecha aqui o parênteses, ó. Aqui, o somatório do erro, tá bom? Vocês podem, o somatório do erro dá um valor muito alto, tá certo? Um valor de 150. Aí, qual é a nossa missão agora? Nossa missão agora é minimizar essa soma aqui, tornar ela mais próxima de zero. Aí, vocês vão ver o seguinte, ó. Vou voltar aqui para o gráfico, ó. A gente está vendo lá no gráfico que os pontos experimentais estão bastante distantes dos pontos calculados pelo modelo, tá certo? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai minimizar a função objetivo, tá certo? No caso, a função objetivo é o quê? É o somatório, né? Da diferença do erro experimental com o erro do modelo ao quadrado, tá bom? Então, quando a gente fizer essa minimização, esse somatório aqui, ele vai tender a zero, vai ficar o mais próximo de zero. As constantes K vão convergir para os valores, os valores verdadeiros. E a gente vai observar, pessoal, que esses pontos do modelo, eles vão sobrepor os pontos elementais, tá certo? Dessa forma, a gente vai minimizar a função e os valores das constantes. Vamos lá, agora voltar para o Excel agora, para fazer isso. Então, pessoal, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar uma ferramenta do Excel que é chamada Solver, tá certo? Isso tem todo o pacote Office. Aí vamos lá, pessoal. Se não tiver, vocês têm que instalar utilizando a opção suplementos. Vocês vêm aqui para verificar se está instalado, tá bom? Vocês vêm aqui em arquivo, tá certo? Opções, suplementos. E aqui você vai procurar a lista de suplementos disponíveis, tá bom? Aqui a primeira tem aqui
Vocês conseguem ver aqui a opção do solve, ó? Sim, professor. Pronto. Selecionou o solver, clica aqui em ir, tá certo? E essa aqui, outras ferramentas estatísticas, como a ferramenta de análise, as ferramentas de análise de VBA, tá certo? Você pode deixar marcado ou não. Como eu vou utilizar somente o solver, eu vou deixar marcado somente ele, tá bem? Então, deixa eu marcado ele, ó, coloca OK. Feito isso, a gente vai agora minimizar esse somatório aqui, tá certo? Então, vocês habilitam o solver, tá certo? Aí lá no canto direito, tem aqui a opção do solver, que é um ponto de interrogação e uma linha escrito solver. Beleza? Clicou nesse menu. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai minimizar a função. Vamos lá. Qual é o nosso objetivo, pessoal? Inicialmente, vamos definir qual é a nossa função. Qual é a nossa função? É o somatório do erro ao quadrado. Então, é a célula G9. Pronto. Defini meu objetivo. Tá certo? O que nós queremos fazer? Nós queremos minimizar essa função. Já está marcado aqui. A gente vai minimizar alterando quais células? As constantes. Então, você clica aqui nos parâmetros do solver e vem aqui nas constantes. Selecionou as 3 constantes. Apareceu aqui como parâmetro do solver. E agora, como última etapa, a gente vai colocar algumas restrições a essas constantes. A nossa restrição vai ser a seguinte: vai ser que essas constantes são valores positivos, ou seja, são valores maiores do que zero. Aí vamos lá. Adicionar restrição. As nossas células de referência são essas aqui, ó, K1, K2 e K3. Selecionou. Dá Enter. E elas vão ser maior ou igual a um número muito pequeno. Tá certo? Vou colocar aqui 0,01. Mas eu fazendo isso, adicionando essa restrição, eu garanto que as constantes elas vão ser positivas. Então, eu só faço o que aqui? Coloco adicionar. Ok? Caixa de referência de célula vazia, o conteúdo não é válido. Vamos aqui tentar de novo. Selecionei as células. A restrição é que elas sejam maior ou igual a um número muito pequeno. 0,01. Ok. Pronto. Então tá aqui, pessoal. Duplicou aqui as restrições, não tem problema não. A gente só faz o quê? Só faz excluir uma, mas se querem deixar duas, também não tem problema. Então, configurado o solver, para a gente resolver as nossas constantes, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar para resolver, tá certo? Daí, vamos verificar o quê? Vamos verificar se o valor do somatório dos erros vai tender a zero e se esses pontos do modelo vão sobrepor os pontos elementais. Se isso acontecer, o ajuste vai ser perfeito, tá certo? E dessa forma, a gente vai conseguir estimar as constantes. Então, vamos lá, pessoal. Coloca aqui para o que acontece. Pronto. Olha aqui, pessoal, o valor do somatório do erro. Deu 2. Um valor muito pequeno, não é verdade?
olha também que os dados da ação são depois dos dados experimentais. Então, o ajuste foi perfeito, tá certo? Sendo perfeito, a gente coloca OK. Caso não fosse perfeito, vocês colocariam em cancelar e faziam novamente todo o processo, tá certo? Mas como a gente verificou que o ajuste foi perfeito, então a gente coloca OK. Quando a gente coloca OK, ó, não tem a opção Ctrl Z, ó. A gente não consegue voltar porque era antes. Tem que fazer o quê? Uma nova planilha e tentar novamente, tá certo? Nesse caso aqui não vai ser necessário. Então, para finalizar a questão, a gente vai colocar aqui os valores. Os valores das constantes. Vamos lá, pessoal. Em relação ao item a cinética ela é logarítmica, tá certo? Em relação a massa, em relação ao tempo de 5.000 minutos. Como é que a gente fazer isso? A gente pode... vou inserir aqui mais uma série, quer dizer, mais uma linha, tá certo? Vou colocar aqui o tempo de 5.000 minutos. E vou calcular aqui, tá certo? Deu 17,27. Vamos lá para o slide. Está aqui, 17,27. Não é 64 não, professor? É porque tinha outra planilha aberta. Ah, tá. Deixa eu... Essa planilha aqui. Pronto, 17,27. Os valores Professor, os valores de constante. posso Oi, tirar só uma dúvida? Antes o diga. senhor tinha dito que o valor de K1, K2 e K3 seria 1 para todos, certo? Depois que o Isso, senhor fez resolveu a questão lá no o Excel, ajuste. o ajuste, o valor de K1, K2 e K3 mudou, certo? Certo. Aí, esse novo valor aí que apareceu, 0,084 para K1 e assim por seguinte, a gente aplica ele nessa fórmula do W e encontra o 17,27. É isso? Isso, Tá bem. justamente isso. Tá. Perfeito. Obrigada. Por nada. É porque, assim, a gente precisa de um valor inicial para a gente precisa de um valor inicial de K para calcular W, entendeu? Mas quando a gente resolve a equação no Excel, a resolução vai fornecer os valores corretos de K, tá bom? Certo, obrigada. Aí vamos lá aqui. K1 aqui, pessoal, foi quanto? 0,08425, né? Todo mundo enxerga isso, né? O K2 é 0,00, certo? E o K3 é 6,58026. Pronto. Aí, pessoal, eu peço que vocês tentem reproduzir esse exemplo em casa, tá bom? Caso os valores de constante de vocês dê um pouco diferente do meu, é porque a estimativa aqui inicial vocês fizeram um pouco diferente, tá certo? Aqui, ó, a restrição foi de 0,0001, ou seja, 10 a menos 4, tá bom? Aí tentem fazer utilizando a mesma restrição.
Inclusive, vocês podem até brincar com os dados. Vocês podem utilizar outras restrições, que seja maior do que 0,1, por exemplo, tá certo? Maior do que 0,2, tá bom? Mas, assim, vocês colocando um número pequeno, vocês não vocês não tendenciam o resultado, tá bom? Porque a única restrição que nós temos é que essas constantes sejam positivas, certo? Maior do que um número, maior do que zero, por exemplo. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. Esse assunto está escrito em detalhes no livro do Callister, no capítulo 17, que é o capítulo de corrosão, tá bom? Peço que vocês façam a leitura para sedimentar melhor o conhecimento, tá bem? Essa aula, juntamente com os slides, eu vou colocar disponível no Moodle. Então, vocês podem revisar. Vou parar aqui a gravação para o vídeo não ficar muito longo.